as funções das pleuras e do líquido pleural, como elas agem, essas forças agem sobre os pulmões, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho duas superfícies de vidro. Uma é a mesa e a outra são esses dois vidros aqui, representando, por exemplo, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, um exemplo. Então eu tenho duas superfícies lisas, em contato entre si. Só que eu não coloquei nada entre essas duas superfícies, ó. Então não tem nada entre elas. Não há nada entre as duas superfícies, ok? Se eu fizer um movimento dessa superfície com a superfície da mesa, o que vai haver? Vai haver atrito. Então está havendo atrito entre os dois vidros. Por quê? Porque eu não tenho um líquido entre os dois. Nesse pulmão, aqui no pulmão esquerdo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pequena quantidade de líquido aqui na mesa. Então eu coloquei um pouquinho de líquido e aí eu vou colocar agora a pleura visceral em contato com a pleura parietal. Olha o que acontece, ó. Então esse líquido ele começou a preencher todo o espaço entre as duas pleuras e isso vai gerar uma tensão entre elas duas. Beleza? Então agora olha a diferença. Aqui eu não tenho nada entre a pleura visceral, entre a pleura parietal e a pleura visceral. Agora aqui entre a pleura parietal e a pleura visceral, eu tenho um líquido. Eu coloquei uma pequena quantidade de líquido. Olha a diferença de movimento que eu tenho entre essa superfície, ó, sem nenhum líquido, e agora a superfície com líquido, ó. Eu consigo gerar um movimento muito mais facilmente, ó, do que em uma superfície seca. Então essa é uma das funções que a gente tem do líquido pleural. Ele minimiza o atrito dos pulmões sobre a caixa torácica durante a respiração, ou seja, ter um líquido entre a pleura parietal e a pleura visceral reduz o atrito entre os pulmões e a caixa torácica. Olha a diferença, ó. Ó, aqui eu tenho atrito e aqui eu não tenho atrito. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas quando eu mexo essa superfície, ó, faz até barulho de vidro com vidro. E aqui não, ó, porque eu tenho um filme líquido fazendo uma superfície entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então, essa é uma das funções do líquido pleural que a gente já falou na aula. Reduzir os atritos entre os pulmões e a caixa torácica. Isso aumenta a durabilidade dos pulmões. Uma outra coisa também bem legal da gente entender nesse experimento é o quê? Que quando eu tenho um filme líquido, uma quantidade mínima de líquido entre as duas superfícies, eu melhoro a tensão superficial entre elas, ó. Então, os dois vidros, eles estão colados agora pela água. Diferente desse aqui, ó. Esse aqui eu consigo separar os dois, ó. Então aqui, como eu não tenho líquido entre a pleura parietal e a pleura visceral, eu consigo separá-los facilmente. Aqui no pulmão esquerdo, olha só, pelo fato de eu ter líquido pleural entre os dois, eu não consigo separar as duas estruturas. Então o pulmão ele fica colado na caixa torácica através do líquido pleural, ou seja, eu tenho a pleura parietal e a pleura visceral. Esse líquido que tem entre os dois cola os pulmões na caixa torácica e isso mantém os pulmões sempre abertos. O que mantém os pulmões abertos dentro da caixa torácica é essa pressão intrapleural. Então essa pressão negativa com que o líquido pleural age sobre as duas pleuras mantém os pulmões sempre abertos. Por que a gente fala isso? Porque os pulmões, pelo fato de serem um tecido elástico, a tendência dele é de murchar, é de retrair. E esse líquido que eu tenho entre as duas pleuras vai fazer o seguinte, vai colar o pulmão na caixa torácica e mantê-lo sempre aberto. Por isso que as doenças que acontecem nas pleuras são tão graves. Você vai ter o descolamento dos pulmões da caixa torácica e ele diminui de volume. E aí a pessoa vai ter falta de ar, ela vai ter dispneia, porque os pulmões diminuem de volume e isso dificulta a ventilação pulmonar. Então é por isso que entre as duas pleuras deve haver uma pequena quantidade de líquido. Se tiver ar,
como eu tenho nesse caso aqui, eu não tenho água aqui, eu só tenho ar. Olha só, eu descolo o pulmão facilmente. Então, o que acontece quando a pessoa tem ar nas pleuras? Acontece o chamado pneumotórax. Então, você não tem essa tensão superficial e o pulmão chapa. Tá? Ele pode ter a chamada atelectasia, porque o ar tem que estar no interior dos alvéolos e não na cavidade pleural. Quando o ar estiver na cavidade pleural, isso é uma doença, e é uma doença bem grave, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. É ar entre as duas superfícies. Então, facilmente esse pulmão ia colar um no outro, gerar atelectasia. Nesse outro caso, vocês percebem o seguinte, ó, que eu tenho uma tensão entre as duas pleuras, e aí eu mantenho o pulmão sempre aberto. Se entrar ar aqui, vai gerar pneumotórax. Se eu tiver excesso de líquido aqui, eu vou ter o chamado derrame pleural. E agora, no restante da aula,